Meus amigos, nossa saudação de imensa alegria, de gratidão pela oportunidade de estarmos aqui novamente no Francisco de Assis, na querida São José do Rio Preto, cidade onde pudemos ao longo dos anos formar um sólido relacionamento com criaturas tão amigas, tão acolhedoras, a quem agradeço. Quero saudar também os companheiros que estão conectados pela internet e desejar a todos um domingo de harmonia e muita paz. E viemos fazer hoje uma palestra de gratidão. Gratidão a esta personalidade incomparável, a este nobre espírito que esteve entre nós. E tivemos, todos nós que aqui estamos, a felicidade e a honra de sermos contemporâneos da vinda desse espírito ao planeta. Divaldo o chama de um autêntico apóstolo nos últimos tempos da humanidade. Sua conduta, seu legado de amor e de humildade, e especialmente os benefícios trazidos para a humanidade, são incomparáveis. A história humana ainda descobrirá o conteúdo, o legado que esse espírito trouxe para todos nós. Normalmente, quando se pensa em Francisco Cândido Xavier, somos levados a considerar os mais de 400 livros psicografados, numa literatura abundante e variada, que iniciou-se com a recepção de versos de grandes nomes de poetas brasileiros e portugueses no início da sua caminhada psicográfica, que causou um enorme impacto na elite intelectual do Brasil. Mas a tarefa de Francisco Cândido Xavier não se resume apenas nos livros psicografados. Livros que trouxeram o pensamento de Emmanuel, aquele que foi conhecido e chamado do seu orientador das tarefas. Que nos trouxe livros densos, como os magníficos romances, há 2000 anos, 50 anos depois, Ave Cristo, Renúncia, Paulo e Estevão. Mas que igualmente nos trouxe A Caminho da Luz, que nos trouxe os livros de estudo dos versículos do Evangelho, em obras memoráveis da coleção Fonte Viva, em que o grande e notável instrutor, selecionando pequenos trechos, aprofunda o estudo das lições de Jesus. Livros que também foram ditados pelo notável escritor brasileiro Humberto de Campos, mas foram mais de 600 entidades espirituais, não só instrutores, mas também espíritos sofredores, suicidas, espíritos desequilibrados e perturbados, que também usaram da sua mediunidade psicofônica nas memoráveis reuniões de Pedro Leopoldo de Uberaba, no grupo Meimei e outros grupos, que puderam contar com a participação desse médium, que não era apenas psicógrafo e não era apenas psicofônico. Chico Xavier detinha uma variedade muito grande de dons mediúnicos, que não foram apenas lhe dados de graça, mas denotam a conquista do espírito ali encarnado, na roupagem física da personalidade de Francisco Cândido Xavier. Mas não são apenas livros, não são apenas psicofonias, não são apenas curas ou vidências, ou percepções com que faziam que, ao se aproximar alguém dele, ele chamasse a pessoa pelo nome, sem nunca tê-la visto, e ao mesmo tempo trazia as orientações da dificuldade, da desarmonia, do problema que a pessoa trazia. Mas Chico também se fez portador de consolação, de conforto àqueles que se viram
separados de seus entes queridos pelo fenômeno da morte. A sua psicografia propiciou que uma assinatura de um espírito inocentasse um réu. A assinatura foi considerada autêntica pela ciência da grafoscopia. É que esse médium trazia dentro de si uma fidelidade absoluta a Jesus. Este médium trazia dentro de si um compromisso de responsabilidade enorme para que os espíritos benfeitores da humanidade, através dele, praticamente complementasse aquilo que Kardec não pôde concluir e continuasse o trabalho de expansão do pensamento espírita. Mas ainda há mais, porque a par de tudo isso, de um homem que era capaz de psicografar com a mão esquerda em outro idioma de trás para frente, e também ao mesmo tempo com a mão direita, este homem notabilizou-se na história humana, não só pelo que produziu pela sua mediunidade, mas pelo que foi como ser humano, especialmente pelo legado de humildade, de desprendimento, de amor ao próximo, de autêntico comportamento cristão, que podemos perfeitamente conectar com o texto de Allan Kardec em O Evangelho segundo o Espiritismo, o homem de bem. É um legado incomparável, é algo que extrapolou as fronteiras do movimento espírita brasileiro. Ele que concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, ele que ficou conhecido como brasileiro do século, ele que recebeu menções honrosas, títulos de cidadania, que foi alvo de pesquisas e que ofereceu ao espírito André Luiz a oportunidade das informações científicas que gradativamente a ciência vem comprovando. Tamanha a perfeição da sintonia aliada ao compromisso de responsabilidade. Esta figura que gerou filmes, peças de teatro, centenas de obras de outros autores para falar sobre o seu legado, para contar casos de suas histórias, para contar exemplos dos seus atendimentos, fatos que se passavam à sua volta, inclusive curas. Nas filas de Pedro Leopoldo, nas filas de Uberaba, aquele que se sujeitou a um corpo que foi gradativamente desfalecendo, aquele que se sujeitou a uma infância de sofrimento e miséria, aquele que dizia que aproximadamente aos 6 anos de idade, após a mãe desencarnar e ser entregue para uma mãe adotiva que ele batia diariamente, era uma surra por dia, ele acordava de manhã e não tomava o café, esperava a surra primeiro para depois tomar o café, e corria para o quintal para falar com sua mãe, Maria João de Deus, que lhe consolava, que lhe ensinava a esperar, a guardar, a amar, porque nenhum de nós está esquecido, nenhum de nós está desamparado. Um espírito grandioso e extremamente humilde, bondoso, que se fez portador da genuína mensagem cristã. E agora, mais de 10 anos da sua partida, embora as psicografias por meio dele tenham sido interrompidas, porque ele desencarnou, os livros continuam a sair, porque há muita coisa ainda que ficou esquecida, guardada em gavetas, etc. E os autores continuam a falar sobre ele. E nós quisemos fazer um trabalho de pesquisa e fomos buscar informações e pesquisa nesses 10 livros. Há muito mais de 10 livros que falam de Chico,
Mas nós fizemos uma pesquisa nessas 10 obras. A primeira delas, Notáveis Reportagens com Chico Xavier, lá em cima à esquerda, conta a experiência de Clementino Alencar, na década de 30, quando Chico começou a psicografar Humberto de Campos. E Alencar foi escalado pelo jornal O Globo para hospedar-se em Pedro Leopoldo e acompanhar o cotidiano da vida do médium. Mas esse repórter tem uma característica muito interessante. Ele foi um repórter absolutamente imparcial. Ele não era crente nem descrente. O que ele via, ele registrava com honestidade. E ele participava diariamente do que Chico fazia, frequentava a sua casa. O Chico lhe entregava os originais psicografados que ele levava para o hotel. E desta vivência ele fazia artigos que enviava para o Globo. Na época não tinha WhatsApp, nem e-mail. Na época devia ser telégrafo. Mas isto era publicado pelo Globo do Rio de Janeiro. E esse material, o repórter ficou lá por 3 meses. Esse material ficou selecionado por um confrade de Bauru, que recortava as páginas do Globo e guardava. E depois, no ano de 2000, a editora pediu autorização para o Globo, que autorizou, e fez esse livro, Coletâneas Notáveis Reportagens com Chico Xavier. Que outro não é, senão o trabalho do escritor, do jornalista Clementino de Alencar. Aquelas obras que estão com a capa igual e cores diferentes, são respostas de Chico, em variadas entrevistas que ele deu para a imprensa espírita e não espírita. E os demais livros são outras obras de autores que se debruçaram sobre a vida do médium. Aquele lá, o terceiro, 30 anos com Chico Xavier, é uma obra de Clóvis Tavares, que conviveu com Chico de 36 a 66. E escreveu esta obra contando as experiências, as dificuldades, as lutas de Chico. Uma obra incomparável. Nesta obra, inclusive, há uma mensagem de Francisco de Assis, psicografada por Chico em 1951. Uma mensagem de Santos Dumont, o pai da aviação. E as experiências são realmente extraordinárias. E fizemos uma coletânea desses assuntos. Uma coletânea que extrapola muito mais de uma centena de temas que Chico respondeu, abordou, foi questionado. Esses temas vão desde a enfermidade, desde o homossexualismo, drogas, educação, filhos, casamento, separação, país, os assuntos de todos os dias. Chico foi questionado sobre vários assuntos em diferentes oportunidades, e nós selecionamos 20 temas. 20. Mas antes de eu continuar, eu vou pedir para o Leleco apresentar mais uma de suas músicas. Por favor, Leleco. Vai como um vento solto numa campina, desliza na relva verde e vai subindo pela colina. Todas as folhas secas viram tapete aqui neste chão, nos pés desse homem bom que só tem amor no seu coração. Vê outra madrugada que vem chegando, fala com os passarinhos, brinca com as flores, vai meditando. Ele é um mensageiro da alegria e jamais da dor. Quer a felicidade da humanidade, seja onde for.
Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Cheio de amor e paz, Ele é nosso irmão. Aquele grande amigo que no perigo lhe estende a mão. Tem no olhar a calma, tem luz na alma e na sua voz. Tem sempre uma palavra de amor e paz para dizer para nós. Sabe tudo que diz o livro sagrado e tudo que ele ensina em seu coração ele tem guardado. Quem sabe o nome dele, se é Pedro ou Paulo ou se é João? Só sei que ele é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, distribui o amor e tudo que tem. Ele é uma pessoa que ama e perdoa e não vê a quem. Anda pelos caminhos, levando a paz, ajudando alguém. Por todos os lugares, cruzando os mares, fazendo bem. Ele é um homem bom, porque tem Jesus no seu coração. Ele é um homem bom, distribui o amor e tudo que tem. Eu e Leco nos conhecemos há mais de 30 anos e já fizemos vários trabalhos juntos. Depois vamos contar sobre esse trabalho e como é que aconteceu. Mas aí estão 20 temas selecionados. Claro que aquelas 10 obras têm muito mais de 20 temas. Mas para transformar numa palestra, fica impossível trazermos todos. Fizemos uma seleção, não vamos falar sobre todos. Vocês verão que essa palestra é muito interativa e dinâmica e sempre fica um cheirinho de curiosidade. Mas eu queria perguntar se tem alguém aqui na plateia que teve uma experiência pessoal com o Chico. Pessoalmente. Tem alguém aqui que teve uma experiência pessoal? Frente a frente com ele, fisicamente? Nenhuma pessoa? Por favor, meu amigo, venha cá. Somente ele? Tem mais alguém? Tem mais uma pessoa aqui? Quem que é? Tudo bem? Como é que é o seu nome? Ademir. Ademir, se você conta pra gente resumidamente, compactamente, a experiência que teve com o Chico. Pode pegar. Oi. Ah, tá. Eu frequentei a fazenda do Chico durante 6 meses. Isso em que época? 75, 76 mais ou menos. Ele já tinha mudado para Uberaba, né? Já tinha, e ele frequentava lá uma vez por semana e nós frequentávamos junto com ele, fazendo parte de toda aquela, vamos dizer assim, aquela comitiva, aquele pessoal que estava presente ali com ele.
E a gente, vou dizer assim, era uma coisa muito especial, muito dignificante para a gente participar daqueles momentos onde ele trazia várias psicografias e inclusive falava de algumas pessoas que frequentavam com a gente ali, a respeito de acidentes, a respeito de coisas que era até impossível de acreditar às vezes. E algum fato marcante que você gostaria de destacar para a plateia dessa vivência? Olha, a nível sim, a maior experiência que eu tinha é quando eu abraçava. Qual a sensação? Era uma coisa de outro mundo, para dizer a verdade. Isso eu nunca comentei com ninguém, nunca foi comentado com ninguém, mas aquele perfume, aquela tranquilidade, aquela coisa que ele transmitia para a gente, não posso dizer que seria a mesma coisa que fazia Jesus, mas era uma coisa muito dignificante. E você se lembra da sensação do abraço ainda hoje? Lembro. Quando se fala dele, quando se vem essa palavra dele, eu lembro disso como se fosse hoje. Ademir, como você é a pessoa que teve essa experiência pessoal com o Chico, eu gostaria que você escolhesse um daqueles temas que ali está, para vermos qual a resposta que o Chico deu sobre o tema que você vai escolher. Você olhe lá, fique à vontade, porque isso aí são temas de respostas que o Chico deu. Qual que você escolhe? Vitória da Força. Vitória da Força. Muito obrigado, Ademir. Esta resposta foi dada pelo Chico diante de uma agressão de um repórter. Não está claro se essa agressão foi uma cuspida, foi um tapa, foi um murro ou foi um empurrão. Mas o fato é que ele foi agredido em determinada circunstância. Olha o que ele respondeu. A vitória da força, meu filho, é fictícia. Vejam quanta coisa cabe nesta resposta simples, compacta, rápida, concisa, mas que nos convida a pensar nessa vitória da força. Normalmente é a força imposta, invadida, que desrespeita, né? A força que se impõe pela força física ou por poder, pelos abusos. A vitória da força, meu filho, é fictícia, quer dizer, é ilusória. É algo que vai durar apenas algum tempo. Então, nos permite até fazer um congresso só com esta frase, para pensarmos nos ensinos do Chico. Muito bem, qual é a outra pessoa que teve uma convivência com o Chico? Aí a Neuza me mostrou. Por favor. Apenas o visitou? E alguma lembrança marcante? Qual delas a principal? A principal lembrança marcante? Muito bem. E qual frase você escolhe destas aí que aí estão? Qual pergunta? Qual assunto, aliás? Lição de honradez? Uma indagação numa entrevista de alguém que lhe perguntou. Vamos ver o que ele diz. Lição de honradez. A dor. Vamos lembrar que Chico enfrentou muitas dores físicas. Ele foi enfermo durante a vida toda, do coração, dos olhos, mas não foram apenas dores físicas. E as dores morais, que foram imensas, e as dores materiais da dificuldade, e a dor há muito me convenceu da inutilidade das bagatelas. Vamos pensar quanta coisa cabe nesta palavra bagatelas. Isso foi uma resposta dele, mas isto cabe perfeitamente para todos nós atualmente, com as bagatelas com que nos iludimos, não é? Nas mais diversas situações da vida que nos fazem perder tempo, desviar o foco do principal objetivo da existência. E ele diz que a dor,
há muito me convenceu da inutilidade das bagatelas que são ainda tão estimadas neste mundo. O que é verdadeiramente uma ilusão, porque muitos de nós perdemos tempo, energia, força, nos desequilibramos por causa de bagatelas que envolvem tantas situações humanas nos relacionamentos e situações. Mais alguém que teve uma convivência com o Chico? Não mais? Muito bem. Então, nós vamos voltar aqui para a tela dos assuntos. Tem alguém fazendo aniversário hoje? Vocês não fazem aniversário aqui em São José do Rio Preto? Essa semana, pelo menos, teve algum aniversariante? Muito bem. Sexta-feira. Então você tem o direito de escolher um assunto. Dá para ler daí? Quer levantar? Vem aqui, ó, por favor. Vem aqui, você lê na tela do computador, que fica até melhor. Ou se você quer ver aí de baixo. Sobre o Brasil. Vivemos um momento de transição na pátria brasileira. Um momento apreensivo, de dificuldades, de lutas, de desafios. Vejam o que Chico respondeu. Agora, vale importante destacar que essas perguntas foram ao longo de 70 anos. E não estão incluídas aí as respostas ao pinga-fogo na TV Tupi. Mas foram respostas em variadas circunstâncias e diferentes entrevistas para jornalistas espíritas e não espíritas. Mas vamos ver sobre o Brasil. Olha a atualidade disso. Isso foi na década de 30. A solução dos problemas. Quais problemas? Todos. Não precisa elencar, né? Todos. A solução dos problemas tem sido tratada com a mais acentuada ausência de tato pelos que dirigem o Estado. Os grandes desequilíbrios econômicos são oriundos justamente dessa odiosa campanha personalista que infelicita há muitos anos as correntes políticas do país. O que vocês acham disso? Isso aí faz 86 anos que foi dito. Sabe-se lá o que é isso? Parece que é hoje. Nós não aprendemos ainda, né? Ainda estamos patinando numa situação que acontecia lá em 30. Isso aqui está no livro do Clementino Alencar. Ele teve a oportunidade de ter essa psicografia em mãos. Mas já que ela falou sobre o Brasil, eu não posso me negar, porque esta foi uma das coisas que mais me impactou na pesquisa das 10 obras. E eu comecei pelas notáveis reportagens de Chico Xavier. E olha o que o Emmanuel disse. Em 1935, evite-se a expansão do interesse pessoal, as competições mesquinhas, a ambição de ganhos e domínios, os assaltos ao tesouro público, o exibicionismo, e cultive-se acima de tudo o interesse da coletividade. Basta isso. A coletividade é a nação, e não se compreende o patriotismo fora dessas normas. Imaginem, meus amigos, vejam a atualidade disso. Dito em 35, o Clementino teve acesso a essa psicografia de Emmanuel, publicou isso no jornal O Globo, e nós vemos a atualidade desta expressão. O interesse pessoal não é apenas da política, porque nós somos levados a ligar esse assunto na política, não é? Mas isso cabe em todas as situações humanas de relacionamento. Também as competições mesquinhas, quantas delas não infelicitam a vida de casais, a vida de sócios, a vida de amigos, de parceiros, os assaltos ao tesouro público, aí já entrando
nos desvios, na corrupção, a ambição de ganhos e domínios, que não é apenas na área política. Pessoalmente, cada um de nós pode estar picado por este vírus da sede de poder e dinheiro. E cultive-se o interesse da coletividade. Basta isso. Leleca, eu vou te chamar para cantar mais uma canção, porque essas músicas falam muito bem da grandeza deste momento. Depois o outro mostra outros ritmos. A doutrina dos espíritos vai te ensinar. A morte não existe, pode acreditar. Você não morre, você desencarna. O fenômeno acontece para melhorar. De repente está na hora de você passar para um plano diferente, vamos estudar. O Evangelho, o livro dos Espíritos, é o começo de uma série para kardeciar. Chico Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. Chico Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. A Richard Simonetta em nossa região, a doutrina agradece a colaboração. Leitura fácil de se entender, ensinando o novo homem para um bem viver. Muita gente estando fora só critica e não vê que o Espiritismo ajuda e só faz bem a você. Filosofia e religião é ciência, Jesus Cristo é Deus no coração. Chico Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. Chico Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. A Richard Simonetta em nossa região, a doutrina agradece a colaboração. Leitura fácil de se entender, ensinando o novo homem para um bem viver. Muita gente estando fora só critica e não vê que o Espiritismo ajuda e só faz bem a você. Filosofia e religião é ciência, Jesus Cristo é Deus no coração. Chico Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. Chico Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. Chico Xavier também vem relatar, Divaldo e muitos outros também vem falar dessa maravilha de religião, que insiste em me dizer que somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Somos todos irmãos. Mais uma? Então, brincando com os ritmos, então eu vou cantar uma música sertaneja, pode ser? Essa canção é de um grupo de Goiás e também me concedeu autorização para poder colocar nesse CD tributo ao nosso querido Chico. É uma guarânia. Nasceu em Pedro Leopoldo um ser iluminado, trazia em sua bagagem de
difícil missão: complementar a codificação kardeciana e consolar sem distinção a todos seus irmãos. Teve infância tão difícil que causava pena. Machucado, maltratado, sofria humilhação. E quando procurava a ausência da sua mãezinha, corria para seu quintal para ver Maria João. Do plano espiritual ela o orientava, dizia para ter paciência em sua provação. Um bom exemplo vale mais do que 1000 palavras. Os últimos serão os primeiros, não tenha medo não. Chico Xavier, exemplo de verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Chico Xavier, exemplo de um verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Sua mediunidade consolava todos. Espíritos revelavam a reencarnação. Emmanuel, seu protetor, pedia disciplina. Humildemente trabalhava sem reclamação. Mais de 400 livros psicografados, vozes do além ditavam mensagens de luz. Espiritismo é revelação divina, o Consolador prometido por Cristo Jesus. Chico Xavier, exemplo de um verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Chico Xavier, exemplo de um verdadeiro cristão, ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Ensina-me o amor do coração. Obrigado, Leleco. Eu vou chamar o nosso Toninho aqui, amigo de longa data, protagonista do projeto reencarnatório, reencarnou, está encarnado ainda e vai poder nos ajudar aqui. O Toninho comentava comigo que se lembrou, ele não conheceu o Chico pessoalmente, mas lembrou-se daquela cena que o Fantástico mostrou
quando o Chico estava hospitalizado. A morte dele adentrou uma seta fantástica. Aquilo lá me mexeu muito com meus sentimentos, viu? O Chico é um espírito de primeira grandeza, é um espírito acima da normalidade da humanidade, né? E nos trouxe exemplos, situações, casos e ensinos inesgotáveis. Toninho, qual assunto te chama a atenção aí? Antes disso, eu queria comentar que em dezembro, eu e minha esposa, nós estivemos lá em Uberaba e fomos visitar a casa do Chico. As pessoas que forem a Uberaba, não deixem de visitar a casa onde o Chico morou, porque tem uma energia que você entra lá, parece que é uma coisa diferente. Você sente essa energia envolver todo o seu organismo, todo o seu coração. Isso aí é resultado de uma combinação fluídica, pelo bem que fez a todo mundo e pela fé que se manifesta também no trabalho dele, reconhecimento. Qual assunto te chama a atenção, Toninho? Tem gente com um monte de vontade aí que você escolhe algum, viu? Mas a sua vontade vai prevalecer. A gente mora de curiosidade, né? Essa palestra é interativa, vocês vejam que ela nunca é igual. Depende das escolhas que as pessoas fazem. Nunca faremos uma palestra que vamos abordar todos os temas. Entre cônjuges. Entre cônjuges, essa é muito boa, escolheu bem, obrigado, Toninho. Essa pergunta foi feita ao Chico sobre as dificuldades do casamento e também, naturalmente, a vivência comum, né, entre marido e mulher. Seria excelente nunca se esquecerem de que, se desposando um ao outro, não recebia um anjo, e sim uma criatura humana em aperfeiçoamento. Isso ajudaria a se amarem reciprocamente com mais respeito mútuo. Isso é muito importante na percepção da vida conjugal. O maior erro de um cônjuge é achar que o outro tem que fazê-lo feliz. É um grande equívoco. A grande verdade da felicidade conjugal é nós fazermos a felicidade do outro cônjuge. Porque quando fazemos o outro feliz, estamos felizes. Mas normalmente as competições mesquinhas, como dissemos no slide anterior, e o egoísmo que ainda prevalece em nós, nos tira essa sensibilidade. Muito bem, essa pesquisa realizada em 10 livros, como disse a vocês, resultou no livro que trouxemos hoje. Acabamos de lançar, essa é a 3ª palestra que fazemos sobre Chico, Diante da Vida com Chico Xavier. E esse trabalho surgiu uma condição muito interessante. Eu e o Leleco somos amigos, como disse a vocês, há 30 anos aproximadamente, e sempre viajamos juntos, sempre fizemos muitas coisas juntas, e não nos demos conta que ambos estávamos fazendo um trabalho para o Chico. Eu com o livro, ele com o CD. E os trabalhos saíram praticamente juntos. Saíram agora em abril, aniversário de Chico Xavier, no dia 2 de abril. Daqui um pouco, dia 30 de junho, teremos a data da sua desencarnação. E esse trabalho saiu junto. E eu quero mostrar para você. Pode erguer um pouquinho o som, Wagner. Chico Xavier, servo de Jesus, onde estiver, brilha tua luz. Chico Xavier, amigo de Jesus, onde estiver, brilha tua luz. Chico Xavier, servo de Uma coisa que não posso deixar de falar é que o livro não é apenas uma transcrição de respostas. Nós comentamos as respostas de Chico. Os textos em itálico são do Chico.
os textos em letra normal são de nossa autoria. Eu vou pedir para o Leleco encerrar e vou pedir para ele cantar a música do Nando Cordel, viu, Leleco? E também para que você nos premie com aquela música que o Chico mais gostava, porque isto é um prêmio para todos nós. Que canção linda, maravilhosa, chama Irmão Chico. Um pouquinho mais de som para nós no playback. Se a gente seguir o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando e nem se lamentar. Quem seguir os seus exemplos vai se iluminar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação para mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria caridade e paz, a mão do amor. Não ia mais ficar chorando e nem se lamentar. Tinha mais pra mudar. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusados ou amor, caluniados ou perdão, quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, ele sorriu, elogiado, ele nem viu. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Meu irmão Chico, nossa eterna gratidão.
a música que Chico mais gostava para a suavidade do nosso domingo, né? Um passarinho me ensinou uma canção feliz, e quando solitário estou, mais triste do que triste sou, recordo que ele me ensinou uma canção que diz: eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente estou. Ai lili, ai lili, ai lo. Pode cantar, gente. Tô vendo todo mundo balbuciando. Pode cantar. Agora vai subir um pouquinho. Eu vivo a vida cantando, ai lili, ai lo. Por isso sempre contente estou. O que passou, passou. O mundo gira depressa e nessas voltas eu vou, cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso é que sempre contente eu estou. Ai lili, ai lo. Cantando a canção tão feliz que diz: ai lili, ai lo. Por isso que sempre contente estou. Ai lili, ai lo. Nós queremos agradecer imensamente a vocês pela atenção deste domingo, a nossa alegria, minha e do Leleco, a nossa gratidão por esta oportunidade. Um bom domingo a todos e até breve. Não deixe de pegar o jornal. Muito obrigado.